Bom dia, irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Mais uma manhã da graça de Deus graciosa para conosco, né? O nosso Deus gracioso nos concede mais essa oportunidade de estarmos juntos, né? Todas as manhãs temos esse compromisso de estar com você, entregando-nos à provisão de Deus, aos cuidados de Deus em mais uma oportunidade. E eu convido você mais uma vez a estarmos orando, estamos derramando perante o Senhor o nosso coração, pedindo dele graça e direção para a nossa vida. Afinal, este é o nosso caminhar, nosso existir, é ter a direção de Deus na nossa vida, na nossa jornada, caminharmos nele seguros, né? De fato, em seus braços. Eu convido você a estarmos orando mais uma vez, colocando as nossas vidas de antemão diante do altar de Deus. Amém? Ore comigo. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais esta manhã, deste dia, Senhor amado, que nos tens preparado para que nele nos regozijemos diante do Senhor. Viemos lançar na tua presença as nossas vidas, na perspectiva, Senhor, permanente de sermos por ti conduzidos, pois só isso, Pai amado, dá sentido à nossa vida, termos o norte da tua direção. Ó Deus eterno, se propício a nós na tua bondade, visita os nossos corações, não só daqueles, ó Pai, que acessam este momento, Pai amado, aqui em loco, mas também quantos, ó Pai, na tua bondade, onde acessar este ato, para junto conosco buscar a tua face ao longo do dia. Ministre em cada coração, Pai, se propício a todos quantos despertares para este ato, e ministre, Senhor, graciosamente na vida de cada um. Para isso, Pai, perdoa, lava os nossos corações de todo o pecado, santifica-nos para ti mesmo. Em ti esperamos, aceite nosso louvor e adoração, em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós estamos lendo a palavra de Deus a partir do Evangelho de João. Hoje continuamos aqui a nossa leitura. Capítulo 1, versos de 43 a 51, encerrando o capítulo 1 do Evangelho de João. Diz assim: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Gostoso, depois de um testemunho tão claro do evangelista João a respeito da pessoa de Cristo Jesus, a partir da perspectiva da aprendizagem que ele recebeu por intermédio de João Batista, né, que batizava, do profeta, né, o maior de todos os profetas, na perspectiva da palavra do próprio Jesus. Então, continua aí a jornada de Cristo Jesus, e desta feita ele desce para a região da Galiléia, porque até então ele estava na Judéia. Ele desce para a Galiléia e nessa jornada ele começa a convidar alguns discípulos. Dentre eles aparece aqui a pessoa de Filipe e de Natanael. André, Pedro e João já estavam com ele. E aí eles encontram a Filipe. Filipe, por sua vez, encontra Natanael e o convida, né? Natanael aparece a primeira vez aqui nesse texto, né?
Então, nesse encontro, algo assim extraordinário acontece. Nós não sabemos efetivamente o que Natanael fazia debaixo da figueira, né, quando Jesus o viu, apesar de estar distante, né, mas o Senhor, na sua onisciência, contemplou a Felipe ali, certamente nas buscas do seu coração. Então ele encontra com Natanael e convida a conhecer a Cristo Jesus. Só que ele identifica Jesus como Nazareno, filho de José. Natanael logo questiona: como é possível? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Esse era um ditado regular, normal entre os judeus da Judéia, a consideração de que da região da Galiléia não poderia jamais produzir alguma coisa boa. Já o profeta Miqueias fala da Galiléia, terra dos gentios. Então havia assim uma certa resistência da região da Judéia em relação à Galiléia, que era mais o norte do país. Então os nortistas, do ponto de vista deles, que era a região da Galiléia, tinha lá seus preconceitos entre eles, né? Muito preconceito, como muito mais forte do que isso era o preconceito contra os samaritanos. Mas entre os galileus e os judeus havia, a região do norte com relação ao sul, havia muita resistência em relação a eles. E Jesus, apesar de ser judeu da Judéia, Jesus era de Belém, da Judéia, ele foi criado em Nazaré, da Galiléia. Por isso ele passou a ser chamado o Galileu. Mas de Galileu não tinha nada, ele era judeu da Judéia, nascido na cidade de Belém, da Judéia. Ele foi morar lá em virtude de toda aquela caminhada nos revelada por Mateus, Marcos e Lucas, né, que descreve o nascimento de Cristo Jesus, por causa da perseguição que se impôs a ele no seu nascimento lá. Tanto é que seus pais o levaram para o Egito, e do Egito, temendo, diz o texto, José temendo ir de volta para a Judéia, resolveu levá-lo para a Galiléia, para se cumprir, na perspectiva de Mateus, para se cumprir o que fora dito a respeito dele, né, indo para a Galiléia. Seria chamado Galileu, apesar de não ser natural da Galiléia. De lá, de fato, foi que ele iniciou o seu ministério, e ele morou tanto em Nazaré, quanto dali ele mudou para a região de Cafarnaum, tudo à margem ali do Mar da Galiléia, que é o lago de Genezaré, também identificado assim, né? E aí ele tem esse encontro com Natanael. Natanael se assusta porque quando ele vai chegando perto, né, Jesus já aponta para ele: eis aí um verdadeiro judeu, no qual não adoro. Apesar de Natanael também não ser judeu nato, ele era também da Galiléia. Dentre os discípulos de Jesus, apenas um deles era de fato da Judéia. Sabe quem era? Chuta aí: Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele era judeu da Judéia. Os demais todos eram da Galiléia, como Jesus era chamado Galileu da Galiléia, apesar de ser da Judéia. Então Jesus comenta a respeito dele: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Então Natanael assustou com aquele elogio, né? E diz: de onde me conheces? E Jesus diz: olha, eu te vi antes de Felipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Aí não se sabe exatamente o motivo do susto aqui de Natanael, mas fato é que Jesus demonstrou para ele que ele está além da própria perspectiva humana, que o olhar de Cristo via exatamente a sua realidade muito além daquilo que ele pudesse perceber. Possivelmente ele estava no momento secreto, quem sabe orando, quem sabe buscando direção de Deus em alguma coisa da vida, né?
ele não declara exatamente o que estava fazendo, mas isso foi tão inusitado para ele, tão inusitado essa fala de Cristo Jesus, que ele não teve outra palavra senão reconhecer que aquele seu interlocutor, aquele que foi apresentado para ele por Filipe, era de fato o Filho de Deus, porque algo muito profundo tocou a sua alma, muito profundo mexeu no seu coração. Queridos, algo assim que só ele, Deus, certamente sabia o que ele fazia, possivelmente meditando, orando, pedindo direção, e de repente recebe clara direção nesse encontro com o Senhor. Deus faz coisas extraordinárias assim. Eu sempre dou testemunho de algo tremendo que nos aconteceu, não a nós pessoalmente, mas a pessoas que tivemos o privilégio de receber como batizar e receber como membro da Igreja de Cristo Jesus. Certa feita, uma jovem levou seu irmão à igreja, possivelmente até estejam conosco agora, nos assistindo, vai ouvir eu falando a seu respeito. Ela levou seu irmão à igreja e recebemos com alegria, mas saiu da porta da igreja para fora. Ele ficou bravo com ela porque disse que ela havia dito alguma coisa a respeito dele para o pastor. E ficou nisso, aquele conflito, nunca mais volto aqui, você falou contra mim, falou a meu respeito para o pastor, etc, ficou com raiva. No domingo seguinte, lá vai ela insistir com ele de novo. Era seu irmão mais jovem, mais moço. Ela disse: vamos comigo para a igreja. Não, você falou não falei nada não, foi Deus que falou no seu coração. E ela acabou convencendo, ele foi na igreja com ela, aí que a coisa pegou, ele saiu com raiva mesmo. Eu sabia que você tinha falado a meu respeito para o pastor, tal, brigou, apelou com ela de todo quanto é jeito, e ficou nisso. No outro domingo a mesma coisa, ela insistiu, conseguiu levá-lo na igreja. Por 3 domingos ela levou ele na igreja, e na igreja, saía da igreja ele com raiva dela, brigando, xingando e apelando, dizendo que alguma coisa errada tinha acontecido. Ela tinha falado a seu respeito para nós, não tinha dito nada. Quando foi no 4º domingo, ela conseguiu convencer de novo para fazer companhia para ela, foi à igreja. E nessa oportunidade não deu outra, ele foi à frente recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador, realmente quebrantado, tomado por graça de Deus, se converteu a Cristo Jesus. Aí terminou o culto, ela foi perguntar: o que você não dizia que eu estava falando de você para o pastor? O que aconteceu hoje? O testemunho dele para ela falou assim: é que o pastor falou de coisas a meu respeito que você não sabia. Ele entendeu que não era a irmã dele que estava na linguagem do sistema de segurança, cabritando, né? Falando nada a respeito dele. Era Deus falando no coração dele, só que ele não entendia. Ele não entendia. Quando ele entendeu que era Deus falando com ele, ele se converteu, aceitou a Cristo. Resultado, nunca sabemos de fato, nunca vamos saber de fato o que Deus falou do coração dele, mas uma coisa é certa: não precisa que alguém denuncie você para o pastor ou para o servo de Deus para que Deus fale com você. Não precisa. Ou você acha que o pastor, quando prega, está direcionando alguma coisa? Às vezes até pode acontecer do pastor saber de alguma coisa a respeito de A e de B, mas na mensagem tudo tem a direção de Deus. É Ele que faz a obra, é Ele que toca, é Ele que fala, é Ele que move os corações. O pastor não convence ninguém, que convence é o Espírito de Deus que fala, é o Espírito de Deus que faz ecoar a sua voz. Se falarmos de nós mesmos, nada temos a dizer, mas o Espírito de Deus, por sua bondade, quiser falar no seu coração, nenhum pastor é impedimento. O pastor é mais um estorvo do que um benefício, mas na graça, pela misericórdia de Deus, Deus fala aos corações por intermédio do seu Espírito, e é Ele quem faz o eco na sua alma para você compreender a palavra de Deus.
Então Natanael percebe isso com toda clareza aqui, e algo de extraordinário acontece no seu coração, a ponto dele ser o primeiro dentre todos os apóstolos, todos os discípulos de Jesus, a proclamar: Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Natanael é um dos homens mais sensatos, equilibrados, do grupo apostólico, do qual não sabemos muito a respeito do seu histórico posterior à ascensão de Cristo, o trabalho que ele realizou. A palavra de Deus não registra. Entretanto, sabe-se que esse homem de Deus fez muito pela obra do Senhor, em virtude desse espírito, simples, determinado, e sem mágoas, sem máculas, uma pessoa extremamente zelosa pelas coisas de Deus, segundo a perspectiva do próprio Jesus, sem dolo, não tinha maquinação no seu coração, tinha um coração sensível, pronto ao serviço do Senhor. Então, a partir daquele momento, Natanael deixa tudo, começa a seguir a Cristo Jesus, em virtude exatamente desse reconhecimento da pessoa de Jesus. Quando João, portanto, nos traz este evangelho, queridos, é para nos convencer de que você está tratando não é de um ser humano comum, não é do mero pregador de boas novas, não é de um profeta, não é de um cara extraordinário, um revolucionário. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a minha e a sua salvação. A vida que eu e você buscamos, sonhamos em ter, que é a libertação dos nossos pecados, estava ali diante deles. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o seu Salvador, aquele que veio dar a vida, ou libertar o seu povo dos pecados deles. Então esta é a grande chamada de Deus, esta é a grande chamada do Evangelho. Então conhecer a Cristo Jesus consiste em ter vida, e fora dele não há vida. Por isso essa apresentação tão extraordinária, a partir do capítulo 1 do Evangelho de João, você já vê essa carta de apresentação do apóstolo, aquele entregou a vida, dizendo para você e para mim: entregue se você está no caminho certo, entregue se você acertou o alvo da vida, porque não entregar-se a esse Jesus é perder o alvo, é perder o rumo, é perder a vida, porque só nele há vida, e vida verdadeira. O resto, queridos, é perca de tempo. Com todo e qualquer outro conceito religioso é perca de tempo. Em Cristo você tem vida, e muito mais que vida. Paulo diz vida com abundância, com sentido, com propósito. Você sabe de onde você veio, nele você sabe de onde você veio, como você tem que viver e para onde você vai. Olha que segurança, que tranquilidade, que paz isso traz à alma, saber para onde estou indo, para onde estou caminhando, não ter dúvida na jornada, saber que estou sendo guiado. Queridos, é isso que nos faz cada dia estar aqui, dobrar diante do Senhor o nosso coração, sabendo que é dele o norte da nossa vida. Não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o que caminha conduzir os seus próprios passos, mas o Senhor deve conduzir a nossa vida. Por isso, dia a dia, esse nosso convite: derrame-se aos pés do Senhor, tenha dele a direção na sua vida. Você só tem a ganhar, nada a perder, nada, absolutamente nada a perder, quando você está com a sua vida depositada, seus caminhos sendo guiados, depositados aos pés do Senhor. Então, mais uma manhã para nós fazermos isso, para derramar perante Ele o nosso coração e sossegar na sua provisão, saber que Ele vai levar a bom termo a nossa vida no dia de hoje e sempre, porque é assim que caminhamos, na direção, na condução do Espírito de Deus na nossa vida. Nós viemos aqui para buscar a face do Senhor, derramarmos perante Ele. Eu convido você a fazer isso agora, tá bom? Em nome de Jesus. Apresente a Ele as suas demandas, lance perante Ele as suas inquietações. Você tem coisas a resolver hoje, há problemas aí afligindo você, dizendo a você tem que resolver isso, aquilo e aquilo outro hoje. Então faça o seguinte:
Pega tudo isso agora, faça um pacote só e eu apresento diante do Senhor. Diz: Senhor, eu estou entregando esse dia e essas decisões todas que eu tenho que tomar, tudo que eu tenho que fazer nas tuas mãos. Aí você vai ver Deus conduzindo e você não vai precipitar em loucuras nesta vida, errando o objetivo, errando o alvo. É assim que caminhamos com todos os nossos objetivos, tudo aquilo que Deus colocar nas nossas mãos para fazer, sendo conduzido, sendo entregue nas mãos do Senhor, para que Ele estabeleça o melhor caminho, aquilo que precisa ser e o que há de ser, está entregue nas mãos de Deus. E nada que está entregue nas mãos de Deus pode dar errado, porque Deus vai conduzir conforme lhe apraz. Então a gente se entrega a essa provisão de Deus no dia a dia. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar. Cante comigo em nome de Jesus e logo após estaremos orando. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim, e no fim do dia, quando o sol se pôr, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura noite, brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. Graças a Deus. Nós vamos orar agora, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, apresentando a Ele também aquelas pessoas pelas quais nós estamos orando no dia a dia. Eu convido você a colocar diante de Deus aquelas pessoas que você lembrar, de repente dentro dos seus parentes, dentro dos seus amigos, entes queridos. Você sabe de alguém que está doente, que está enfermo, que carece da intervenção de Deus, ou enfrentando outra sorte de problema qualquer que seja. Você apresente essa pessoa diante de Deus, peça o intervir de Deus. Parentes que ainda não conhecem o Senhor como Senhor e Salvador, onde as suas perspectivas sobre a vida deles é muito triste, você não tem segurança em relação à vida espiritual da pessoa, coloque diante de Deus, peça o intervir de Deus, a salvação, a libertação desta vida. Querido, é tudo nós apresentamos ao Senhor. Essa é a confiança que temos para com Ele, que Ele nos ouve. Então ore a Deus sabendo que Ele te ouve. Como diz a palavra, Deus não rejeita a sua oração, nem afasta de você a sua graça.
Então, se você sabe disso, abençoa, ore, clame, intervenha, se interponha entre a pessoa, né, e todas as hostes que tenta desviar-nos do caminho da verdade, para que essa pessoa venha alcançar em Cristo salvação, porque nossa salvação não é outra, não tem jeito. Ou ela recebe Jesus, conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, ou não tem vida, está morto em seus delitos e pecados. Não há salvação em nenhum outro. Então, se empenhe em colocar vidas diante do Senhor e aproveite as oportunidades de fazer notória essa tua salvação para a vida daqueles que te cercam. Amém? Vamos orar agora em nome de Jesus. Curve-se diante de Deus humildemente e fale com Ele juntamente comigo em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Oh Deus eterno, somos-te gratos, ó Deus, pela fé que uma vez nos foi dada, pela alegria, Pai amado, que temos de servir ao Senhor, pelo privilégio de termos recebido a Jesus como Senhor e Salvador e a diferença que isso faz na nossa vida. Nós queremos, ó Pai amado, que essa mesma diferença se passe na vida de tantas pessoas que nos cercam, ó Deus eterno, parentes, ó parentes queridos, de modo geral, vizinhos, ó Deus, pessoas de perto, de longe, amigos antigos, ó Deus. Oh Pai, quanto desejo temos de que a Tua graça os alcance e haja salvação, libertação para a vida de muitos. E apesar de sabermos, ó Pai amado, que a fé não é para todos, mas nós não nos detemos diante, Senhor, desta vida que só em Cristo podemos experimentar, e queremos que esta vida alcance todos nós, filhos, ó Pai, esposos, esposas, ó Pai amado, ó Deus, pais, mães, ó Deus, entes queridos. Deus eterno, ser propício, Pai amado, a nós, a Tua bondade, Deus, a alegria de ver a Tua salvação entrando, Senhor, na nossa casa, transformando, Pai amado, a nossa família. Mostra, Senhor, na Tua graça o Teu favor para conosco, nós te rogamos. Ó Deus, contempla a vida do Teu filho, da Tua filha, os Teus pequeninos. Ó Deus eterno, que impotentes, ó Pai amado, vê a sua família, Senhor amado, partindo sem conhecer o Senhor. Tem misericórdia, Pai. Mostra, Senhor, revela sobre cada vida, sobre cada um dos Teus filhos a Tua salvação. Salva, Senhor, transforma, vivifica por Tua bondade. Socorre, Pai amado, aos Teus pequeninos, que só dependem do Senhor, Pai, da Tua graça e da Tua bondade. Tu nos tens amado com amor imenso, nos amou, ó Deus, com a Tua benignidade nos atraiu. Atraia, Senhor, aqueles que são nossos, atraia, Senhor, para que se cumpra, Senhor, como promessa para nós, ó Pai amado, que Josué disse: eu e minha casa servimos ao Senhor. Queremos que seja assim, Pai amado, com a nossa casa, com a nossa família. Ó Deus eterno, há entre nós também muitos enfermos, ó Pai, que perecem, ó Deus eterno, sem socorro. Socorra, Pai, em nome de Jesus. Ministra graça, Senhor, na vida de cada um dos enfermos. Ó Deus eterno, liberta, Senhor, mostra o Teu favor, curando, transformando. Ó Deus, visita, Senhor, os Teus pequeninos no leito de enfermidade. Ó Deus eterno, oferece, Senhor, resgate e salvação. Lembra-te, Senhor amado, a respeito das pessoas pelas quais temos orado, Pai amado. Ó Deus, a vida do Lousada, Pai, o Senhor conhece ele de perto. Ó Deus eterno, a vida da Cecília, Senhor, o Senhor conhece de perto, Pai amado. Ó Deus, a vida do Giliarte, Pai, socorre estas vidas por Tua bondade. Mostra sobre eles o Teu favor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, cura, Senhor, transforma. Visita-os, ó Pai, nas suas necessidades e assista-os, ó Pai, na Tua bondade. Ó Deus, nós continuamos orando por aquelas pessoas, ó Deus, que estão contaminadas, ó Pai, pelo Covid-19, convalescendo, Pai amado. Ó Deus, como o Maranhão, Teu servo, Senhor. Ó Deus eterno, o Júnior, ó Pai, sua esposa Luciana, Senhor, toma nas Tuas mãos. A vida do Noélio, Pai amado, a Maria, Deus, tem misericórdia, Pai amado, estenda a Tua mão sobre a vida dos Teus filhos. Ó Deus eterno, atenta, Senhor, para a necessidade de cada um deles. Ó Pai amado, eu oro nesta manhã também pela vida da Réia, Pai, em nome de Jesus, que está aniversariando. Deus, toma nas Tuas mãos, ó Deus, aquela vida para abençoá-la, Pai, tocar-lhe o coração. Ó Deus, dê alegria, Pai amado, na alma, e toda assistência da Tua bondade na sua vida, Pai.
Deus eterno, estende, Senhor, a tua destra sobre cada um dos teus pequeninos que se lançam aos teus pés, esperando na tua intervenção. Quantos, ó Pai amado, enfermos têm sido citados, ó Pai, pelos teus filhos que oram conosco nesta hora. Deus eterno, responda, Senhor, atenta para os pedidos, clamores colocados no teu altar. Ó Deus eterno, em ti esperamos. Oramos para a tua igreja, bendito o rebanho teu. Quantos aqui congrega, Pai amado, e quantos, ó Pai amado, ó Deus eterno, nos assistem, ó Deus, através das redes sociais, ou quantos, ó Pai amado, estão vivendo esse tempo, esse drama, Senhor, do isolamento com dificuldade. Socorre, Senhor, a tua igreja, aviva a tua obra, Senhor amado, enriquece a vida espiritual de cada um dos teus filhos que oram conosco neste momento, sejam tomados de graça, Pai amado, de um som do alto. Ó Deus eterno, visita os corações com toda a assistência do teu Espírito e enriquece, Pai amado, com o despertar da graça em cada coração. Oramos, ó Pai amado, pela nossa pátria, Senhor, os nossos governantes, ó Deus, todos a uma, temos entregue nas tuas mãos, desde o poder executivo, Pai amado, o poder legislativo e judiciário. Oh Deus, o Senhor tem os corações nas tuas mãos, inclina-os, ó Pai, à retidão, à justiça e à equidade. Deus, lança por terra, Pai amado, todo espírito mau, todo desejo maligno, todo interesse escuso, Pai amado. Ó Deus, quebra, Senhor amado, todo laço de impiedade e iniquidade, lança por terra os projetos malignos. Ó Deus, estabelece a justiça, ó Deus, a equidade, Pai, a verdade, ó Deus, em cada coração. Ó Deus, assim conduz a nossa pátria, como a nossa vida, Senhor, que nos entregamos à tua provisão e cuidado. Fica conosco, Pai, neste dia, nos abençoe, desperta-nos momento a momento para ti. Ó Deus, aos teus pés, humildemente nos lançamos, em nome de Jesus. Amém, meu Deus, amém. Queridos, Deus abençoe você, seja sempre bem-vindo a esta nossa reunião, em nome de Jesus. Todos os dias, a partir das 9 da manhã, nós estamos aqui reunidos, temos outros pedidos de oração aí, vamos estar colocando no dia a dia diante do Senhor. Registre aí para você as pessoas, né? Precisa estar pedindo oração para a irmã Ana, colocando a irmã Ana diante do Senhor. Assim a gente vai orando, né, no dia a dia, colocando essas vidas, colocando diante dele as nossas petições. Nós somos dependentes de Deus, e Deus sabe disso, mas sobretudo você também sabe dessa sua carência e dependência. Coloque cada situação confiadamente nas mãos de Deus. Então, todos os dias, a partir das 9 da manhã, estamos aqui, contamos com o seu carinho, o carinho da sua presença aqui. Vem orar conosco e divulga esse trabalho para a glória de Deus, tá bom? Deus abençoe o seu coração, que tenha um excelente dia, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e toda a assistência do doce Espírito Santo repouse sobre a sua vida e os seus, hoje e sempre. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe, bom dia para todos vocês.